Entrevista. Aqui conosco, né, o senador Alessandro Vieira, do Cidadania, e a gente aproveita para agradecer a atenção dele aqui com a Jovem Pan. Bom dia, senador. Senador, bem-vindo ao Jornal da Manhã. Bom dia, é sempre um prazer estar aqui com vocês da PAN. Senador, a gente, antes que o senhor chegue aqui na rádio, quando a gente anunciou, já começam a chegar as perguntas e as pessoas fazendo muito boa referência em relação ao seu trabalho. Nesses primeiros momentos, o que é que o senhor está sentindo lá? O Senado do Brasil melhorou mais em termos de nível, de participação dos senadores? Nós tivemos uma renovação muito grande no Senado, acima dos 80% nessa eleição. Isso permitiu que a gente possa ter alguns avanços. Agora está muito longe de ser uma casa que se comunica. Ela parte de uma tradição que é praticamente imperial. Você tem um presidente que tem todos os poderes concentrados, define pauta, define andamento. E a gente está tentando, juntamente com outros senadores do Brasil inteiro, fazer a mudança dessas regras, atualizar regimento, atualizar a sistemática para ter uma casa mais democrática e que produza mais. Mas a gente tem que reconhecer que o Senado está conseguindo votar vários projetos. O senhor deu entrada recentemente no processo de criação da CPI para investigar os ministros das Cortes Superiores. Mais uma vez o projeto foi arquivado. O senhor acredita que está havendo boicote contra o seu projeto? Há uma articulação do Judiciário para tentar barrar de uma vez por todas esta CPI, senador? Sim, nós temos uma movimentação de várias categorias de grupos de elite. E aí você vai incluir alguns ministros do Supremo, alguns senadores, parte do Palácio do Planalto. Não o próprio presidente, mas alguns ministros têm intervido. E aí você divide esses grupos em dois tipos. Você tem gente que tem o rabo preso, responde a processo, ou tem amigos ou partidários que respondem a processo, e por conta disso tem que comer na mão dos ministros mesmo. E você tem outras pessoas que, por uma desinformação, imaginam que uma CPI desse tipo vai criar uma crise, vai paralisar o Brasil. O Brasil está paralisado por incompetência dos seus gestores. Não vai ser uma CPI que vai paralisar nada. Então a gente vem demonstrando isso e cada vez mais o apoio vai aumentando. Esse arquivamento foi desfeito, né, em plenário mesmo, após uma provocação do senador de Goiás, Cajuru, e a gente vai ter a votação em plenário, imagino que nos primeiros 15 dias de maio, do recurso para a instalação ou não da CPI. Em paralelo, a gente apresentou um pedido de impeachment, diretamente impeachment, dos ministros Dias Toffoli e Alexandre de Moraes por conta da sequência de crimes de responsabilidade que eles vêm cometendo naquele inquérito ilegal que foi instalado para poder intimidar, pressionar, constranger pessoas que fazem críticas, inclusive cidadãos comuns, estão recebendo a visita da Polícia Federal na sua casa para cumprir busca e apreensão porque postou no Twitter uma frase, um vídeo, um comentário de crítica ao STF. Isso é absolutamente antidemocrático, é crime. E não é porque o cara é ministro que vai ter impunidade eterna. A gente vai continuar nessa batalha. Só para a gente entender bem, ouvinte, e compreender melhor. A questão da CPI, ela foi apresentada, o parecer do senador Rogério Carvalho foi pelo arquivamento da CPI, pela inconstitucionalidade dela, e depois ela foi desarquivada pelo plenário, é isso? O parecer do Rogério é meramente opinativo. Um parecer com conteúdo muito fraco, no limite do irrelevante. E que vai ser apreciado agora pelo plenário não é o parecer fica lá na CCJ, o que vai ser apreciado pelo plenário é a instalação ou não da CPI, diretamente. A gente tem uma expectativa positiva, até porque a sociedade brasileira vem se mobilizando. E cada vez mais os erros, os equívocos dos ministros mostram a necessidade dessa CPI. A expectativa é positiva, mas vai depender da mobilização do Brasil. É porque, como o senhor disse, apesar de ter renovado o Senado, mas tem muitos ainda atrelados, né? Renovou, sim, às vezes de nome, mas do sistemão ele não se libertou. Você tem talvez alguma coisa como 15 a 20 senadores que não tiveram campanhas com mega financiamentos, que não dependem de esquemas familiares ou partidários e tem mais liberdade. Só quando você tem a pressão na base, a gente teve muito isso. O cidadão, na quinta-feira, dizia que não ia assinar a CPI, quando dava no domingo já me ligava pedindo para assinar, porque durante o final de semana a pressão dos eleitores foi muito grande. O Brasil quer fazer isso. Claro. Teve esse tipo de investigação no Senado, na Câmara, nas prefeituras, governos estaduais, no Palácio do Planalto. Por que não pode ter no Judiciário? Senador, a impressão que eu tive daqui é que o senhor tem um apoio de grande parte da imprensa, né? A imprensa se mostrou a favor também. Por que se coloca isso? Por que não eles? São os outros? Um presidente está preso. Políticos presos aqui em Sergipe, tem políticos presos, porque são os poucos. Exatamente, a gente vai mostrando cada vez mais. Você parte de um ponto em que se imaginava que era impossível. Hoje a gente já mostrou que é possível, já mostrou que tem apoio popular, já mostrou que tem as assinaturas necessárias, e eu sigo dizendo que é uma questão de tempo.
A gente vai conseguir fazer esse tipo de investigação porque ela é urgente e ela é indispensável para ter um Brasil moderno e efetivamente democrático. Em relação ao impeachment, o senhor está acreditando mais na aprovação do impeachment que passe pelo Senado ou no processo da CPI? A CPI, como ela depende da votação dos senadores, ela é mais simples, mais fácil, mais viável. Os processos de impeachment dependem da decisão individual do presidente Davi Alcolumbre. E aí você tem muito mais dificuldade porque ele acaba assumindo um ônus total. A gente tem uma proposta do senador Lazier Martins, do Rio Grande do Sul, para mudar essa sistemática, para que a decisão de receber ou não pedidos de impeachment passe a ser da mesa ou do plenário, porque nós temos mais de 40 pedidos arquivados. Perfeito. Nos últimos 2, 3 anos. E você não pode fazer isso, você tem que ter apuração. Ninguém está antecipando condenação de ministro, mas você tem que ter apuração porque são cidadãos brasileiros como todos nós. Ninguém está acima da lei, né, senador? Com certeza. Muito bem. Senador, essa semana recebemos muitos questionamentos de ouvintes questionando o senhor qual a sua posição sobre a questão da reforma da Previdência. O senhor já tem uma opinião própria, favorável, contrária à reforma? Qual a sua opinião sobre ela? Sim, nós temos que dividir em duas situações. Primeiro, existe uma necessidade de reforma na nossa Previdência porque o sistema não se sustenta financeiramente. Mas a proposta apresentada pelo governo Bolsonaro, ainda que tenha alguns méritos, ela tem problemas sérios. Os números não são claros, só ontem teve uma liberação parcial dos números utilizados pelo governo. O ministro Paulo Guedes esteve em audiência lá no Senado e eu pessoalmente fiz o questionamento a ele com relação a qual era efetivamente o tamanho do déficit e ele não respondeu. Nós tivemos ontem a informação que um dos pontos mais polêmicos, que é o sistema de capitalização, não tem cálculo prévio, ou seja, eles não sabem qual é o custo, qual é a demanda, qual vai ser a economia. Então você não pode transformar uma reforma da Previdência num pacote de boas intenções e jogar o Deus dará tentando apenas motivar o mercado. Então, a gente vem estudando isso, a gente montou uma equipe técnica para fazer isso, em parceria com o Movimento Acredito, do qual eu faço parte, com os deputados Felipe Rigoni e Tabata Amaral, do Espírito Santo de São Paulo. Na noite da quarta-feira, a gente ficou até quase meia-noite trabalhando nas emendas que já vão ser oferecidas agora na Câmara para tentar corrigir vários problemas. Então você tem a aposentadoria rural, o benefício de prestação continuada, você tem a questão dos professores que estão sofrendo uma restrição muito forte nas suas aposentadorias, você tem a questão dos supersalários que não estava bem fechada a porta, e a gente fecha, a gente também tem uma emenda fechando totalmente a porta, vedando o recebimento acima do teto, vários ajustes que precisam ser feitos, mas é necessário fazer alguma emenda, mas ela precisa ser negociada, conversada, bem comunicada para o cidadão e principalmente o governo tem que responder qual é o tamanho exato da necessidade. Eu não posso trabalhar com números mágicos porque eu quero motivar investidor do estrangeiro. Infelizmente é o que parece hoje. Recentemente o governo tornou isso sigiloso, as informações, né? Isso não seria antidemocrático, senador? No momento que vocês precisam de informações até para se prepararem para decidirem como votar e de repente o governo torna aquele projeto, as informações sigilosas? A motivação acabou vindo à tona ontem, né? Você teve ontem o secretário especial abrindo alguns desses dados e mostrando que na verdade tem coisa que não foi calculada, como é o caso da capitalização, que o ministro Paulo Guedes descreve como a coluna vertebral da reforma. Você percebe que existe uma expectativa dessa equipe econômica de criar no brasileiro alguns hábitos que nós não temos, por exemplo, da poupança, da precaução para o seu futuro. Isso é bom, mas tem que ser comunicado de uma forma transparente. Eu não posso imaginar que preciso fazer um mega corte na Previdência e não apresentar números que justifiquem isso. A gente acredita que vai ser possível sim fazer uma construção de uma proposta que vai ser bem menor do que essa que o governo apresentou, mas que vai atender. Se você for voltar na história, Fernando Henrique fez, Lula fez, Dilma fez, Temer tentou fazer, todos tentam fazer ajustes na Previdência e o Bolsonaro vai seguir no mesmo caminho. Ninguém pode imaginar que vai resolver um problema dessa magnitude de uma vez só, até porque a Previdência é só uma etapa. Reformar a Previdência não vai criar emprego, não vai reduzir desigualdade, não vai resolver praticamente nada dos problemas que a gente tem. Vai só criar um ambiente econômico mais fácil e vai corrigir as contas públicas, o que é importante. Mas a gente tem que cuidar também de educação, redução de desigualdade, políticas para o Nordeste, tem muita coisa para o governo fazer. Né, que é tão procurada e tão pedida pela classe empresarial, os micro e médios empresários também. Uma reforma tributária, a política nem se fala, né? Nos próximos 15 dias a gente deve estar apresentando uma proposta de reforma tributária. Né? A equipe está finalizando o trabalho juntamente com a consultoria do Senado, baseado em propostas que nós já tivemos aí apresentadas por acadêmicos e tentando simplificar e reduzir carga. O Brasil precisa dar um choque, sim, de modernidade,
de facilidade, mas de redução de carga, para que você possa ter uma atividade econômica mais ativa. Muito bem, só para lembrar, o senador está no seu Instagram ao vivo, né, senador? Senador Alessandro Vieira. Você pode acessar e acompanhar o Instagram. Muitos ouvintes estão também acompanhando pelo Instagram. Ainda sobre a questão da Previdência, senador, o senhor é favorável à capitalização sugerida pelo Paulo Guedes? A capitalização com contribuição patronal é uma coisa positiva. Da forma como ele sugeriu, a contribuição seria apenas do empregado. E você não pode imaginar que o cidadão ganha um salário mínimo e tenha a capacidade de capitalizar a ponto de ter uma aposentadoria no futuro. Né? Isso é uma brincadeira. Assim como você fala do valor que ele tenta impor de contribuição para o rural. É outra coisa que não vai sustentar nada, não gera nenhum tipo de fundo de capitalização que possa sustentar uma aposentadoria. É muito mais uma tentativa de induzir comportamentos. Tem que ir para a ponta do lápis, a gente já vai apresentar essa emenda, colocando a contribuição do trabalhador, mas também do patrão, para que você possa ter um fundo mais robusto e o complemento dessa aposentadoria no mínimo necessário. É preciso mais números e mais debate. Quanto à questão dos professores, o pessoal da segurança pública? Segurança pública, nessa proposta que veio do governo Bolsonaro, praticamente manteve a proposta do Temer. Então não é uma proposta que as categorias, ainda que você tenha alguma reclamação, mas a proposta mantém várias das perspectivas de aposentadoria especial, idade reduzida. Com os professores não teve nenhum tipo de regra de transição, nenhum tipo de ajuste, nada. Foi só uma mudança ultra rigorosa. Isso é inviável. Então a gente vai defender uma regra de transição que seja mais confortável, que permita fazer essa adaptação da realidade que nós temos. E a expectativa de incluir também a equipe técnica das escolas, não apenas os professores em sala de aula, porque você tem atividades muito próximas. E é preciso criar no ambiente escolar uma situação de mais qualidade, mais estímulo, melhores profissionais. Tem uma série, na quinta-feira eu tive reuniões com a Fundação Lema e com Todos pela Educação. A gente está com um projeto de PEC para a criação da carreira federal do magistério e quem deve adaptar essa PEC para criar parâmetros básicos onde você possa ter mais qualificação continuada e uma valorização salarial para a carreira do professor. Só assim você resgata a educação. É assim que funciona no mundo inteiro. Onde dá certo a educação, você tem professor valorizado. O Brasil caminha sempre no sentido oposto. Professor desvalorizado, uma carreira que não atrai os melhores alunos. E é preciso mudar isso e nós temos boas ideias, boas práticas do mundo que ele vai tentar trazer para o Brasil. Senador, o governo anda falando muito em privatização. Ontem também foi anunciado que ele deve privatizar os Correios. Qual é a sua opinião sobre essas privatizações? Dizem que o governo precisa se preocupar com saúde, educação e segurança pública. O restante é iniciativa privada. Você não tem a privatização como um remédio mágico. Né? Você não tem a garantia da iniciativa privada como grande gestora, assim como você não tem no serviço público a garantia ou a obrigatoriedade de sejam péssimos gestores. O que você tem que ter é a escolha técnica. Especificamente os Correios, hoje é uma atividade que praticamente foi superada pelo mercado. Né? Foi sucateada ao longo dos anos e perdeu o sentido. Outras atividades não. Você tem saneamento, você tem água, você tem a exploração de petróleo. Então você tem toda uma série de ações e atividades econômicas que devem permanecer, na minha opinião, sob algum tipo de controle estatal. Porque você vai ter políticas. A gente tem agora um exemplo muito concreto aqui em Sergipe, a situação da Fafem. A Petrobras, com interesse na Bolsa, fez um novo plano de investimento e de desinvestimento e simplesmente abriu mão da atividade de fertilizantes nitrogenados. Então desativou a Fafem de Sergipe, da Bahia, e parou a construção da fábrica do Mato Grosso. A consequência disso, 40% de aumento no preço do fertilizante. A destruição de uma cadeia produtiva num estado pequeno como Sergipe. Então você não pode ter esse tipo de conduta, porque a empresa não é uma empresa simples que vende refrigerante no supermercado. Ela trabalha com uma política de preço e produção que afeta toda a cadeia econômica brasileira. Então esse tipo de atividade tem que continuar sob algum tipo de controle estatal, mas outras não. Você tem, infelizmente, uma infinidade de empresas que foram criadas ao longo do tempo só para empregar apadrinhado. Os estados também estão cheios disso, né? Muito. Infelizmente, muito. Muito, ele não consegue. Senador, o senhor tem colocado, o senhor já colocou aqui publicamente que o seu mandato tem uma assessoria técnica, tanto que o senhor está dizendo que vai lançar projetos, vai lançar ideias exatamente para reformar o país, uma reforma tributária. O senhor está satisfeito com esse início de trabalho? Como é que o senhor está sentindo aqui? Sim, a equipe vem, a gente vai precisar acrescentar talvez 1 ou 2 funcionários a mais para poder dar mais atendimento ao cidadão, porque a demanda é muito grande, especialmente atendimento online. A gente tem um compromisso de receber e atender todos e dar uma resposta com prazo para todos. Então, se você me apresenta uma demanda, um projeto, eu tenho a equipe tem a obrigação de lhe responder num prazo definido, você não pode deixar solto.
E você tem também que produzir coisas de qualidade para dentro do Congresso. A gente está fazendo isso, a equipe foi muito bem escolhida. A assessoria fixa do Senado também é muito boa, as consultorias, tem gente muito boa lá, e quando eles percebem que o seu trabalho é sério, eles se motivam também a colaborar. E das iniciativas de renovação, como a RAPS, o Renova, você também recebe muita contribuição de dados, né? A Fundação Lehman tem trazido muita coisa, e aí, aproveitando, a gente faz a crítica sempre muito dura e objetiva, mas também faz o elogio. Nas reuniões que eu tive sobre educação, na quinta-feira, os elogios para a Sergipe foram muito bons para a atividade do secretário Josué. Né, de que as políticas para a educação vêm melhorando efetivamente em Sergipe, escolhas técnicas, capacitação, qualificação. E a gente vai inclusive correr atrás agora de ver como pode ajudar a acelerar esse processo, porque a educação está na base para você resolver os problemas de qualquer lugar. O que importa é a educação. A gente trabalha para a população, não trabalha para o governo. Educação é tudo, é essencial em qualquer nação. Né, Vamos aos ouvintes, muitos participando, querendo perguntar aqui ao senador Alessandro, que está prestando entrevista aqui à Jovem Pan. Paulo. O ouvinte Júlio pergunta o seguinte: bom dia, Paulo Rosalvo, parabéns pela entrevista. Pergunte ao senador se ele acha que Rogério Carvalho pediu arquivamento da CPI por ele ter algum rabo preso ao judiciário. Não, o Rogério tem condenações, inclusive no STJ, mas eu não vou colocar isso como uma vinculação automática. O parecer que ele leu na CCJ era uma decisão do partido, né? Você teve um acerto de PMDB e PT contra a CPI. Quem falou contra a CPI foram figuras como Eduardo Braga, Humberto Costa, enfim, Renan Calheiros. Renan Calheiros também? Renan Calheiros voltou de onde ele estava escondido só para trabalhar contra a CPI. E isso diz muito para o cidadão, né, que está acompanhando há muito tempo e entende como são as coisas. Mas o Rogério vai prestar contas para o seu eleitor. Eu tenho certeza que o eleitor, verdadeiro eleitor do PT, sabe exatamente o que ele quer, do ponto de vista da ética e tudo mais, e vai fazer essa cobrança naturalmente lá na frente. O que passou estranho é que o PT critica tanto o judiciário e tal, é uma prisão política do presidente Lula e Moro e etc, tudo contra, e na hora que teve a oportunidade, o próprio PT colocou-se contra, né? Isso ficou estranho, não é para Sergipe, estranho para o Brasil. Esse é o momento, pelo histórico do PT, está unido 100% ao senador. Infelizmente não aconteceu. Entrou em contradição. Isso pegou mal e o pior, rapaz, é que eu vejo, com todo respeito, mas a gente não pode deixar de falar, gente aqui dizendo que CPI não dá em nada. Eu quero só lembrar que as CPIs que estouraram a boca do balão no país foi a dos Correios, Mensalão, Petrolão, e essas outras, a da pedofilia, teve várias CPI. Não tem o quê? Dizer que não tem uma zorra. A CPI, ela apura. Agora, se lá na frente ninguém apoia, a justiça não toma providência, é outra coisa. Mas que a CPI colocou em pauta a corrupção no Brasil, foi a CPI. Se não tivesse tido aquela CPI dos Correios, quando aquele cara deu R$3.000 e era do PTB, do seu Roberto Jefferson, e recebeu lá dos Correios, e isso estourou no país inteiro. O senhor sabe disso. Sim, claro. Como era delegado, mas já acompanhava aqui o Brasil, né? Aqui, ouvinte, bom dia. Pergunte ao senador Alessandro Vieira se ele pode colocar uma emenda à PEC da Previdência que desvincule a DRU, que permite o governo utilizar 30% do saldo da Previdência. E também sugiro incluir a lei de responsabilidade sobre a conta da Previdência que tinha na proposta de Temer. E o principal, não permitir o acúmulo de aposentadorias pelos políticos. Quem pergunta aqui, senador, é o Marcos Antônio, do Ponto Novo. A questão do acúmulo de aposentadorias, a gente trata isso em emenda, colocando o teto como teto único e cobrando que o cidadão escolha qual vai ser sua fonte de remuneração. Com relação à DRU, com relação a alterações de PECs, a gente vem fazendo toda essa produção de emendas. A primeira etapa agora é pela Câmara dos Deputados, a gente tem que aguardar o Senado, mas a gente já vai estar manifestando e esclarecendo o eleitor com relação àquilo que a gente entende que é necessário. Tem que mexer na Previdência, mas tem que ser feito de forma muito responsável e não precisa ser feito tudo de uma vez só. Isso é outra ilusão que está se vendendo. Que a gente tem que fazer agora um mega sacrifício, e isso é desnecessário. Você tem que fazer apenas o suficiente para fazer o sistema andar e depois vai fazendo mais ajustes num ambiente mais saudável, do ponto de vista da economia. Aqui o Gustavo, bom dia a todos, parabéns pela entrevista. Entendo que a reforma da Previdência só será válida se for para todos. Pergunte, por favor, aí ao senador por que o pessoal do Judiciário está fora e se ele pretende apresentar uma emenda à PEC para incluí-los também. Não, eles não estão fora. Você teve pela primeira vez, e esse é um mérito do governo, uma proposta que ataca as grandes aposentadorias, inclusive criando uma sistemática muito interessante de alíquota progressiva. Então, quanto mais você ganha, mais você paga.
reproduzindo mais ou menos a dinâmica do imposto de renda. Isso é bom, porque você consegue equilibrar melhor o saldo e traz uma justiça. Quando você olha os dados da Previdência, a Previdência no Brasil é um dos maiores motores de desigualdade. Desigualdade porque o governo investe muito mais dinheiro para manter as grandes aposentadorias do que investe para o pequeno. A conta do pequeno não fecha também. Então o cidadão recebe um salário mínimo, contribui em cima do salário mínimo. Quando ele se aposenta, aquilo que ele contribuiu não é suficiente para pagar a aposentadoria dele pelo tempo que ele vai ter de sobrevida. Só que o tanto que o governo precisa completar para essa conta é muito menor do que ele precisa completar para uma conta, por exemplo, para mim, que sou um delegado de polícia de final de carreira em Sergipe, tenho um bom salário. Quando for aposentado, você vai ter um complemento por parte do governo muito maior, chamado déficit. Você tem que corrigir isso, e a proposta do governo vai muito bem nesse sentido. Foi a primeira das que eu tenho conhecimento que trabalhou bem nessa área. Então, nesse caso, os juízes estão inclusos nesta Estão incluídos, juízes, promotores, também. Sim, sem nenhum tipo de diferenciação. Bom dia, pergunte a Alessandro se ele tem alguma proposta de regulamentação para os CCs nas gestões públicas. Quem pergunta é o Augusto de Aquidabam. Sim, temos sim um projeto de lei que exige, primeiro, reduz a quantidade, segundo, exige todo um rigor para a contratação. É preciso que você faça a contratação para cargos comissionados atendendo o interesse do serviço público, não interesse político, não interesse pessoal, não interesse familiar, interesse público. Então você tem que ter capacitação mínima. O que a gente quer trazer, e já está com o projeto de lei pronto, é um formato similar ao que você tem em alguns países da Europa. Você faz um processo ativo, você cria uma espécie de banco de talentos e dentro desse banco o gestor pode fazer a sua escolha. Então você vai ter 4, 5 nomes, dentro desses nomes ele escolhe. Todos eles já passaram por um crivo para que você possa ter gente que trabalhe de verdade. Infelizmente, e aí você pega o caso aqui do governo do estado de Sergipe, você tem uma situação absurda de um monte de gente que você sabe que não tem a menor condição de produzir nada e que está lá empregado há décadas. Tem uma pergunta aqui, meu amigo Navarro. Bom dia, Rosalvo. Se tiver oportunidade, pergunte ao senador sobre aquelas investigações que ele participou de Sergipe. Se ele tem algum trabalho ou pensa em fazer alguma coisa a respeito para ajudar a dar continuidade, porque pelo jeito está parado. Sim, a gente vem conversando com o ministro Sérgio Moro. Ele apresentou no seu projeto de lei uma metodologia para a criação de força-tarefa para a investigação de crimes transnacionais, ou seja, que ultrapassem as fronteiras brasileiras. A gente quer trazer essa mesma dinâmica para os estados. Você precisa ter força-tarefa interestadual para você ter uma liberdade, uma independência política. Infelizmente, é muito difícil fazer investigação quando você está apurando fatos praticados por aliados políticos do governo. Sempre vai ter uma dificuldade, vocês todos presenciaram, o Sergipano todo presenciou isso, e não é simples você enfrentar. Criando mecanismos de proteção, você vai ter mais eficiência. Investigações são simples, você não pode ter investigações básicas de desvio, que poderiam ser feitas em 4, 5 meses, que se arrastam, se engavetam por anos. Outro ouvinte, bom dia, parabenizo a atuação do senador Alessandro. Ele sabe dizer algo sobre a reforma tributária? Entra ainda este ano? Eu não acredito que o governo tenha condições de fazer trabalhar efetivamente. Por isso nós estamos produzindo via Senado propostas, né? A gente tem tentado suprir essa lacuna do governo. O governo fez uma escolha monotemática, ele vai tratar só de Previdência. Em seguida ele quer tratar só do pacote anticrime. A gente acha que é muito pouco, porque o Brasil tem muito problema e precisa tratar deles todos ao mesmo tempo. Você não pode ter lá em Brasília um custo altíssimo de bilhões, quase 600 indivíduos eleitos pelo povo, e você só pode trabalhar um assunto. Tem que ficar sentado esperando o governo pensar em outra coisa, um governo que não mostrou muita capacidade de pensar. Então, você tem que complementar isso. A gente está fazendo pelo Senado, tanto na parte de combate à criminalidade, tem uma série de propostas que a gente está colocando lá, diretamente o senador Alessandro ou parceiros senadores de vários estados, e a gente pretende fazer a roda girar de uma forma mais rápida, porque as demandas são muito grandes. Senador, no caso mesmo, por exemplo, do projeto anticrime do ministro Moro, até agora, quer dizer, aqui na Federal fica uma desculpa de cego para boi dormir, porque aquilo ali não é possível. Que ela já podia estar tramitando. É uma necessidade no país, sem dúvida, de acabar com essa violência. Ninguém está suportando mais, né? Sem dúvida. A gente fez, quando a Câmara travou a tramitação, pelo Senado, a senadora Elisiane Gama, do Maranhão, em comum acordo com os outros senadores, apresentou os mesmos projetos apresentados pelo Moro, só que no Senado, como iniciativa do Senado. Eu estou relatando um deles, o relatório já está pronto, está à disposição da CCJ, deve ir à votação agora na próxima semana, após o feriado, para que a gente possa fazer tramitar. Então, especificamente, eu estou com a separação do crime eleitoral do crime comum, né, para garantir que você tenha investigação qualificada. Isso aí é importante para você ter efetivamente o fim da impunidade nas práticas criminosas. Só que, infelizmente, você tem ainda algumas coisas que vão no sentido contrário. A Câmara dos Deputados
aprovou um projeto de anistia para partidos. Então o cidadão faz uma lei, o cidadão descumpre a lei, é punido, e aí ele vai e faz uma lei se anistiando. O Senado corrigiu isso. Com todo respeito. E é por isso que eles praticam esses crimes, que sabem que vão ser anistiados lá na frente. A gente o Senado corrigiu isso, foi uma grande luta nossa, mas quando voltou para a Câmara eles derrubaram as emendas que fizemos e restabeleceram o texto original, que cria, por exemplo, comissão provisória eterna. E vai para a mão do presidente assinar, viu? Exatamente. Vamos lembrar os ouvintes, o presidente Bolsonaro vai ter que assinar essa lei. Quer dizer, a lei de anistiar malandragem. Tenha paciência, eu não aguento não, negócio disso. Vá, por favor. Aqui André Menezes, da Aruana, parabeniza o senador por sua atuação no Senado. Apenas gostaria de contrapor uma premissa na fala do senador. O que faz um preço final baixo é a competição e não o controle estatal. A história mostra isso, diz o André Menezes. A história mostra em todos os países onde dá certo que você tem atividades controladas pelo Estado, ou pelo menos muito bem regulamentadas. Você não pode simplesmente confiar no nosso capitalismo brasileiro o controle dos destinos, porque você vai ter exploração, infelizmente. Você tem que ter pé no chão, liberdade econômica, estímulo à competição, e nesse sentido também é muito elogiável a atuação do novo presidente do Banco Central. Ele está realmente abrindo portas para a competição, e abrindo portas para a competição você vai ter juros mais baixos, isso é importante, mas isso não resolve tudo. Não tem remédio mágico que resolva todos os problemas. Privatização não é um remédio mágico. Aqui outro ouvinte, valeu meu senador Alessandro, gostaria de ver uma proposta na alocação de veículos nas gestões públicas, ou seja, melhor controle. O senhor tem alguma proposta para essa área, senador? Não, diretamente para isso não. A gente tem agora um projeto interessante para contratações, que foi uma sugestão de uma jovem aqui de Sergipe, a Giulia. Ela foi escolhida para aquele parlamento jovem, apresentou um projeto, foi aprovado, mas ficou lá perdido. A gente resgatou esse projeto, conversamos com ela, e agora na próxima semana estamos apresentando. Ele vai exigir que na contratação de equipamentos médicos para diagnóstico ou tratamento, você já faça também a contratação da manutenção, para acabar com essa palhaçada de você ter máquina quebrada. A maior parte do ano você tem as máquinas quebradas. Então, um projeto que vem da iniciativa popular, muito bem pensado, muito bem bolado, a gente está colocando isso. Bom, aqui bom dia, Rosalvo, Paulo e o senador Alessandro. Aqui é o Luiz Fontinelli. Por favor, pergunte ao senador se ele tem alguma proposta de emendas para os festejos juninos de 2019 do nosso estado. A nossa classe artística esteve com ele quase 100% nas urnas, inclusive eu. Nunca votei tão correto em 48 anos de vida. Fontinelli é um grande, grande artista sergipano. O que a gente tem conversado com a nossa bancada aqui na Assembleia Legislativa é estabelecer patamares obrigatórios para a contratação de músicos locais. O investimento na cultura, a gente tinha já convocado o pessoal da cultura para tratar de Lei Rouanet, enfim, da questão de financiamento público para a cultura, mas o governo Bolsonaro fez algumas mudanças, acabou de editar um decreto mudando. A gente está reanalisando isso para conversar com eles, mas basicamente a gente entende que você tem que ter um fomento à cultura local. A cultura sergipana é muito rica e pouco explorada. Você tem artistas da terra muito bons, você tem cantos, danças típicas que ninguém conhece. E você tem que desenvolver na Assembleia Legislativa, talvez alguma coisa de esfera federal, mas principalmente aqui na Alese, legislação que proteja e estimule a cultura sergipana. É muito importante para o Estado você ter o respeito e o carinho e o conhecimento da sua cultura. Aqui o ouvinte Robson, bom dia a todos. O senador tem como intervir em relação a obras paradas, como por exemplo o Centro de Convenções? Sim, a gente tem aí uma notícia muito interessante. A gente finalizou, já estava finalizando, agora finalizamos, um levantamento total de tudo que você tem em Sergipe de emendas e de recursos de convênios federais. E a gente vai lançar agora, no mês de maio, um mutirão popular de fiscalização. O objetivo é o quê? Que você verifique na sua cidade se aquilo foi realmente construído, foi feito, está parado, em que pé se encontra. Infelizmente, a gente tem notícia de várias obras que estão no papel executadas ou em fase final de conclusão, mas na prática não foram sequer iniciadas ou estão no estágio muito precário, como é o caso do Centro de Convenções. Sergipe desenvolveu um hábito de fazer péssimas licitações, durante a licitação, fazer a rescisão do contrato e aí contratar normalmente a CELI ou alguma outra empresa grande que tem uma proximidade maior, uma facilidade maior de caixa e de contatos. Esse retardo nas obras gera um prejuízo muito grande para a sociedade. Para a parte de turismo, de negócios em Sergipe, o Centro de Convenções destruído como está, e a gente sabe, a gente conhecia o Centro de Convenções, ele precisava de reformas, mas quando você pega, põe abaixo
inviabiliza a utilização e não faz nada por anos, o prejuízo que você está gerando para toda uma cadeia produtiva é imenso. Você tem que ter responsabilização, sim. Aqui o ouvinte é o Frank da Atalaia. Bom dia a todos. Senador, o senhor acha justo novamente penalizar o servidor público federal com o aumento da sua contribuição previdenciária? O servidor já contribui com 11% sobre o total de sua remuneração. Não tem teto de contribuição, além de contribuir mesmo após aposentado. Outro absurdo. Pergunta aqui o ouvinte, senador. Não é questão de justiça ou de injustiça, é uma questão de fazer funcionar o sistema e ele ter uma viabilidade econômica. A gente tem que entender que os valores que você tem de contribuição hoje, eles não são suficientes para suportar a aposentadoria no futuro. Você tem que ter uma composição disso. Eu tenho sempre colocado muito claramente, você não vai resolver o problema de uma vez só com reforma de qualquer tipo que seja. Você vai ter o Brasil convivendo com déficit por muito tempo, porque o sistema foi mal montado, mal gerido, foi vítima de saques, foi vítima de roubalheira, e isso não se corrige da noite para o dia. Tem que fazer uma curva de correção. E a gente tem uma expectativa positiva nesse sentido. Para a gente já ir concluindo, senador, o senhor pretende lançar candidato do Partido Cidadania para a Prefeitura de Aracaju nas próximas eleições e também para algumas prefeituras do interior do estado? Sim, certamente nós teremos candidatos, chapas robustas para vereador e teremos candidaturas majoritárias nas maiores cidades. Se a gente tiver capacidade e perna para isso, vamos fazer para todas as cidades. É importante apresentar para o sergipano alternativas. Agora, alternativas verdadeiras. Não adianta você querer botar só uma roupa nova no velho político de sempre. Não vale a pena. A gente vai fazer essa mudança, tem grandes nomes já presentes no partido, em partidos que são aliados e mais gente que está hoje fora da política, mas que começa a demonstrar interesse de entrar. Aqui na capital, o Dr. Emerson seria o provável nome para disputar a Prefeitura de Aracaju pelo Cidadania? O Dr. Emerson é um grande nome, mas a gente tem vários outros que também estão fazendo o seu trabalho de colocação. Emerson é um quadro fantástico, um homem capacitado, responsável e que tem uma consciência muito grande da necessidade de apresentar uma alternativa eleitoral viável. Ele está disponível para participar dessa construção, mas é uma construção que vem com várias pessoas juntos. Senador, permita-nos, nós vamos ao intervalo, já voltamos, continuando aqui a entrevista com o senador Alessandro Vieira e a sua participação no WhatsApp da Jovem Pan. Aliás, a gente agradece os ouvintes, são muitos ouvintes participando conosco. Tem intervalo ainda, William? Então vamos dar sequência aqui, vamos ao WhatsApp da Pan, William. No ar, WhatsApp do Jornal da Manhã da Pan. Mande agora a sua mensagem 999-768870. WhatsApp do Jornal da Manhã da Pan. A pergunta aqui do ouvinte: um político pode encampar um projeto não votado de outro que perdeu a eleição? Existe um projeto na Câmara ou no Senado, ele está em dúvida, sobre a venda do gás GLP, gás de cozinha, de forma fracionada. Como o GNV, você compra para casa o valor que tiver no dia. O senador pode ver em que pé está esse projeto? Ele achou interessante. Sim, vem avançando e é hoje o entendimento da Petrobras você melhorar essa questão do mercado de gás. Tanto na questão da venda fracionada, mas também na possibilidade de você ter outros atores atuando nessa área comercial. Especialmente Sergipe tem um interesse imenso na área de gás. Sergipe hoje tem reservas comprovadas gigantescas da parte de gás, e se nós conseguirmos uma linha de investimento, desenvolvimento e organização para a distribuição desse gás, Sergipe vai ter um futuro de prosperidade muito grande. Aqui o ouvinte Jorge, bom dia, Rosalvo Paulo e Lomes. Senador, voltei no senhor e gostaria de saber se com essa reforma da Previdência, aqueles que têm direito adquirido e contribuíram por mais de 15 anos, ao completar 65 anos de idade, têm direito à aposentadoria como era antes. Se você já tem todos os requisitos, você se aposenta normalmente, você não vai retroagir para tirar de quem já tem o direito consolidado. O que altera muito é para quem está perto de se aposentar, mas não completou os requisitos. Aqui o Adilson, parabéns ao jovem senador pela serenidade, que continue assim e com honestidade também. Outro ouvinte, bom dia, meus radialistas preferidos, saudações coloradas ao senador, ele é internacional. Rosalvo, quem paga impostos é o povo, os donos dos negócios são meros repassadores desses recursos para os governos. E olha que muitas vezes eles misturam esse dinheiro com o seu e ficam tudo para ele. Quando se fala em devedores da Previdência, nesses montantes também estão inclusos a parte do empregado, que sofreu desconto nos salários, mas não viu esse dinheiro ir para o legítimo dono, o governo federal. Essa também é uma das razões da quebradeira da Previdência. Ele está só complementando. E essa proposta de Previdência, ela traz mecanismos para acelerar essa cobrança de devedores. Aqui o ouvinte, Marcelo, fala o seguinte... Deixa eu desligar aqui o ouvinte ligando.
Bom dia, amigo. Pergunta ao senador, por favor, sobre a avaliação dele do governo do Estado e sobre a Previdência do Estado. Aqui também está quebrado. Nós temos problemas sérios aqui, foram agravados no governo Jackson Barreto, onde você teve a destruição do Fundo Saudável que tinha sido criado por Marcelo Deda. Quando você tem esse tipo de mudança de cunho meramente eleitoreiro, para atender uma necessidade momentânea, para conseguir ganhar uma eleição, você gera um prejuízo para gerações. Sergipe tem problemas sérios para a Previdência e está esperando soluções que venham do céu ou do governo federal. Agora sim, aqui o Marcelo manda a seguinte mensagem: bom dia, Paulo, Rosalvo e a todos que fazem o Jornal da Manhã. Nunca vi uma entrevista tão bem conduzida por jornalistas como vocês, respeitosa e democrática ouvindo todos. Diferente de algumas entrevistas que já percebi, o senador e outras emissoras, que colocam o ouvinte somente para criticá-los e entrevista tendenciosa. Vocês fazem o verdadeiro jornalismo. Parabéns. Ok, Marcelo, obrigado a você pela atenção e pelo reconhecimento aqui ao bom jornalismo da Jovem Pan. Bom dia, aqui quem fala é o Joelson. Pergunte ao senador se já tem alguma previsão de liberação de verbas para manutenção do recapeamento asfáltico do Estado, pois ninguém mais aguenta ficar praticamente todo mês ter que gastar para fazer manutenção na suspensão do veículo. A gente tem uma expectativa positiva no tocante ao Ministério da Infraestrutura, mas é preciso avaliar os projetos que nós temos. Como eu estou dizendo, ele vai primeiro agora fiscalizar o tanto de dinheiro que veio para a Sergipe e a gente quer saber onde é que foi parar. E isso vai ser importante. O Proinvest é um grande exemplo de você ter um recurso que onera violentamente o Estado, porque ali é empréstimo, não é dinheiro cedido pelo Estado, é empréstimo. E você tem obras que não chegaram ao seu término, sequer foram realizadas, e você tem, e aí o deputado Jorge Passos vem conduzindo uma apuração muito sólida nesse sentido, uma necessidade de compreender aquilo que foi eventualmente atestado e não foi executado. Porque aí você tem prática de crime. E a gente tem que começar a criar um hábito no Brasil de quem comete crime ser responsabilizado. Senador, a gente sabe que essa verba veio para as obras e de repente a notícia que recebemos que foi para a conta única do Estado. Então se eu li aqui, eu tenho uma relação de obras, muitas delas nem começaram. Tem aqui, por exemplo, comprar equipamentos para o Hospital do Câncer. O hospital nem feito foi. Que Hospital do Câncer? Que não existe. O Hospital do Câncer é um estelionato eleitoral que se repete a cada 2 anos em Sergipe. Esse é o nome do negócio, é um estelionato eleitoral. Pois é. Tem mais aqui, construção do IML, não surgiu. 10 milhões para construir, mais 10 milhões que eram os equipamentos. Nada. Então, quando o governo, a gente faz essa observação, não tem nada, é só pegando os dados deles mesmo, que foram aprovados na Assembleia Legislativa. A Assembleia tal que também veio e desmanchou tudo, como se ela pudesse desmanchar o que foi aprovado antes. E o governo passado, na campanha, foi repartindo o Proinvest em pedacinhos de obras em quase todos os municípios para ganhar voto. Infelizmente você tem isso, a manipulação com objetivo eleitoreiro, né? Isso é um prejuízo grande e são gerações que vão pagar isso. Sergipe vai ter problemas de endividamento por longos anos. Esse governador que estava na casa e assumiu, e outros tantos que venham depois vão ter que trabalhar com o Estado quebrado por um longo tempo. Nossa. Aqui o Didi das Cajuranas manda a seguinte mensagem: ajudei e trabalhei muito para eleger nosso senador delegado Alessandro Vieira e estou me sentindo bem representado, valeu pelo esforço, diz ele aqui. São muitas mensagens chegando aqui no WhatsApp da PAN, são dezenas, eu diria até centenas de mensagens. O outro ouvinte pergunta ao senador Alessandro Vieira se ele tem conhecimento do nepotismo dentro do SAMU. Segundo ele, a superintendente colocou seus parentes na gestão. É importante fazer a denúncia, se por acaso não se sente bem representado ou bem atendido pelo Ministério Público, faz a denúncia para os nossos representantes aqui em Sergipe, e eu repito novamente o nome do deputado Geórgio, mas também Samuel Carvalho, Kit Lima, vem fazendo um trabalho de fiscalização muito intenso e que o Sergipe não estava acostumado a ver. Vai ter que se acostumar, porque a gente vai mudar esse cenário. Aqui o Alexandre Rodrigues, bom dia Paulo e Rosalvo, pergunte ao senador sobre o final do horário de verão. Por que acabar com o horário de verão, sendo que o mesmo gerou uma economia de mais de 1,4 bilhões entre os anos de 2010 até agora? A informação que o governo federal apresenta é de que essa economia não seria tão relevante. Eu realmente não tenho dados para avaliar se é necessário ou não a medida. Me parece que, infelizmente, o governo federal gasta muita energia e tempo com coisas que não são muito importantes. E assim, a gente já convocou o ministro da Educação, a gente não tem, por exemplo, sequer ideia de qual vai ser a política para reduzir o analfabetismo. E, enfim, tornar o nosso ensino mais competitivo, preparar o nosso jovem para o mercado de trabalho. Nada disso você tem notícia, mas até discutir proibição de calça jeans no Palácio a gente tem.
Bom dia, por favor, veja com o senador por que até hoje não foi entregue o terminal da pesca que está lá deteriorando com o tempo. Foi aplicado muito dinheiro para deixar jogado. Parabéns pela entrevista, bom dia. Ainda faltam para a finalização daquela obra, segundo informações do governo, alguns milhões de reais, seja para equipamento, seja para a finalização da reforma. O mais importante é você ter uma clareza de o que aconteceu para a obra demorar tanto e ser tão mal executada. Mas a gente tem um compromisso já com as categorias para viabilizar recursos e finalizar isso. E aí reconhecendo também o deputado Laércio Oliveira como um parceiro nessa iniciativa. Senador, é verdade que há uma PEC para acabar com esses terrenos de marinha? Já foi aprovada? Não, também está em discussão essa redução ou extinção do chamado terreno de marinha. Isso é uma mudança importante. Outra mudança importante que nós temos é tratar de uma forma mais assertiva, focada na produção, na geração de emprego, a ocupação das áreas relativas a empreendimentos turísticos na zona litorânea. Então nós temos situação aqui em Sergipe muito clara, ali Saco e Abaís, aquilo precisa ter um tratamento mais adequado. Você não pode destruir uma atividade econômica, inviabilizar uma cidade por conta de uma decisão unilateral. Aí, falar em turismo, o turismo está agonizando, viu, Paulo? O que há de reclamação dos empreendimentos todos que estão por aí parados. O próprio centro de convenções que o senador lembrou, eu passo lá todos os dias, eu fico olhando, será que tem gente trabalhando? Não tem. É uma obra tartaruga. Aqui a advogada Lorena, que é neta do nosso colega jornalista Hélio Elias, manda a seguinte mensagem. Lorena, está em São Paulo. Bom dia, gostaria de saber do senador se há algum projeto sobre fiscalização das licitações, na saúde principalmente. São centenas de emergenciais mal conduzidas e direcionadas. Fique feliz em ter votado em uma pessoa tão preparada e comprometida. Tenho estudado para concurso para ser uma delegada futuramente. Quem sabe a fazer uma carreira tão brilhante como o nosso senador e a doutora Daniela Garcia. Esses políticos trazem esperança para a nova geração. E ela que parabeniza o jornalismo da Jovem Pan Aracaju, diz que é fã. Nosso muito obrigado, viu, Lorena? Grande abraço a você. E a Lorena é neta do Hélio Elias. E hoje é aniversário dela, ela fala aqui. Parabéns então, Lorena. Parabéns, Lorena. Uma jovem já pensando assim, que bacana. Isso que a gente vocês quer. dois de vermelho, que é isso? Você chegou aqui agora? Bom dia, Lobes. Lobes já olhou aqui para os esquerdistas. Eu não vou falar coisa nenhuma, não venha para cá. Não. Eu estou protegendo a minha garganta. A informação é que foi você que escolheu essas cores. Uma vermelha e a outra preta. Tá tudo vermelho aqui agora. Nós ficamos sabendo que você providenciou, eles vão de esquerda, quando ficar quente demais, de bota preta. Mas na verdade são as cores da Jovem Pan hoje. A Jovem Pan ela é dinâmica, nós estamos com a cor amarela durante a campanha da seleção brasileira e a campanha eleitoral. Ela vai mudando. Agora o vermelho para ver se coloca um sangue novo na política brasileira. É importante. Não é o sangue do PT, é o sangue novo. Respondendo para a Lorena, a gente tem sim iniciativas para aprimorar a lei de licitações e aumentar a fiscalização, mas assim, a legislação atual já permite essa fiscalização. E eu venho falando, é necessário não só que a polícia, mas o Ministério Público, principalmente, que tem garantias constitucionais, faça o seu trabalho. Tem que sair do gabinete, tem que fiscalizar de uma forma mais incisiva, tem que cobrar de forma mais incisiva o governo do Estado, principalmente o governo do Estado, porque você fazer fiscalização forte com relação a pequenas prefeituras é fácil. A gente quer ver o serviço feito da mesma forma, com o mesmo rigor, contra os grandes governantes, que são quem escolhe os gestores do próprio Ministério Público. Então a gente tem que ter essa clareza e essa cobrança. Senador, nessa sua convivência lá em Brasília, o que o senhor tem sentido realmente do governo Bolsonaro? O senhor acha que o presidente está com boa intenção de corrigir o país nessas indisciplinas e nessas irregularidades? Como é que é, rapaz? Indisciplina que ninguém cumpre de lei aqui no Brasil. Irregularidades que são essas obras todas. Imagina que eu conversei ontem com um caminhoneiro, por isso que os caminhoneiros estão com moral. O sujeito daquelas rodovias lá de Belém, Maranhão, não consegue, rapaz. Lama o tempo todo, os carros tudo atolando. E essas rodovias vêm sendo construídas nos governos Sarney. O senhor tem sentido isso? A gente tem a percepção de que o governo tem boas intenções, mas falta para ele equipe técnica para executar. E falta talvez um foco mais bem definido naquilo que vai mudar o Brasil. Então a gente insiste muito na tecla da educação, da modernização tributária, você desburocratizar o governo. Então são iniciativas que são importantes e o governo se mostra um pouco desconectado, né? A gente vai dar a contribuição que a gente tem que dar. Eu tenho colocado sempre com muita clareza que é responsabilidade de qualquer um que se colocou para ser eleito conversar com o governo federal, trazer recursos, buscar mecanismos. Eu tenho uma audiência já pós-feriado marcada com o presidente da República para tratar diretamente sobre a Fafem.
e medidas compensatórias para a região e para o estado de Sergipe, você tem que resolver esse problema, você não pode brincar e você não pode perder mais tempo conversando com o chefe disso, chefe daquilo, ministro daquilo e não resolver nada. Tem que falar logo com o presidente, que é o responsável. Lome já tomou água, já melhorou um pouco. Bom dia, Lome. Eu estou afônico, mas não posso ficar calado. Meu caro senador, eu soube essa semana que os salários da Fafem são gigantescos. A informação que eu tenho é que eles não são gigantescos, mas são maiores que os das terceirizadas. Em torno de R$20 mil é a média. Não corresponde não, Lúcio. Bom, a informação que me passaram é o seguinte, que muita gente na Fafem hoje está aí apavorado, porque realmente são salários bons. Tem muita terceirizada dentro da Fafem. Diz que uns trabalham e outros não fazem nada. Outros ficam suados. Um faz força e os outros ficam vermelhos. Então, há um questionamento seríssimo sobre a Fafem, como há um questionamento seríssimo hoje sobre o estado de Sergipe. O endividamento do estado está chegando a 9 bilhões. Isso. 9 bi. E vamos tomar dinheiro. Esse problema do Proinvest, é demais. onde se recebeu dinheiro e se misturou na fonte 00, foi premeditada, para que ninguém tomasse pé. Cadê o dinheiro? E a Assembleia Legislativa é responsável, corresponsável com o gestor, no momento em que ela modificou de uma forma, sinceramente, inesperada, mas há quem diga, por conveniência política do momento. A pergunta é a seguinte, para um bom entendedor, uma só palavra basta. O governo federal, na verdade, foi quem prestou o dinheiro. O governo federal, após, é isso que ninguém tá todo mundo tomando Rivotril, porque após a aprovação do pacote do Sérgio Moro, tudo isso, Rosalvo, vai ser passado a limpo. E tá certo. Mas não tem conversa. O governo federal é polo passivo nessa questão, porque ele é parte, ele emprestou. Se alguém está dormindo aí, pensando que vai ser igual a navalha, não vai não. Não vai. E a navalha ainda estão mexendo. Ainda diga você uma coisa. A eleição do senador Alessandro, que aprendeu política rápida, viu? Você não viu a escorregada dele? Não, o prefeito está aprendendo rápido, viu, senador? Porque essa decisão é uma decisão política, que vai ser tomada oportunamente. Agora, tem uma nova vaga para o Senado aí. O povo sergipano gostou. E a escolha funcionou. De uma candidatura jovem, independente, o povo está vibrando. Por quê? Senador Irmã do Carmo, coitado, fim de carreira. Com todo respeito, Mas não é só isso, é que na história de Sergipe, a gente nunca mais viu um senador sendo senador. O que é senador? Parlamentar, aquilo que o senhor está falando. Eles estão mudando a característica. A função do Senado é fiscalizar também. É isso aí que o Senado... Esses empréstimos, todos dos estados, passam pelo Senado. Claro. Ninguém toma empréstimo sem um crivo do Senado, não. É um órgão revisor da República. E você sabe que o Proinvest foi um sofrimento do ex-governador da Paraná. Não, amigo, isso? O Proinvest é a maior vergonha. É uma vergonha isso. Da política do estado de Sergipe, meu caro senador. Olha, e você... Aí o homem vem, eu não tenho nada a ver com isso, não. Não tem. Prossigam, eu estou só ouvindo. A gente além de estar com a relação das obras, o questionamento do deputado George Passos já sacudiu, já mexeu com a sociedade, porque a sociedade precisa entender o que o Lomes falou aí. É um empréstimo federal, na época precisava as certidões negativas todas, foi uma correria para se aprovar isso aí, e de repente precisou colocar cada partido que obra ia ser aquele dinheiro. Que eles ficaram com medo, mesmo assim. Deixa eu contar uma coisa aqui a você. Conte. Eu tô retado, não posso ficar, não sou baú não. Já melhorou da rouquidão. Já melhorei mesmo. Até na hora da arrumação. Falaram com o Sarney falou com a senadora Maria do Carmo, olha, coisa e tal, deixa isso pra lá, vem pra cá, o que é que tem? Não tá fazendo nada. Aí arrumou o esquema todinho, porque ela calou. Ela ficou quietinha, o empréstimo saiu. Porque se tem um senador na época,
para questionar certas coisas, meu filho, muita coisa não tinha acontecido. Então, eu não sou baú e tenho que dizer a verdade. Se prepare, porque Sergipe não será o mesmo daqui para frente. Eu tenho dito isso aqui, senador. E o povo sergipano gostou de mudar e essa nova vaga para o Senado. E aí, senador? Seu grupo já está vislumbrando isso aí? A gente tem certeza que muita gente vai começar a participar do processo eleitoral que hoje está fora. A gente tem certeza que o cidadão sergipano vai começar a se acostumar a fazer comparativo. É importantíssimo isso. Você tem que comparar a atuação. E aí você compara os vários fatores que você queira. Você pode ter economia, produção legislativa, participação, enfim, tudo. Mas comparando você vai acostumando a escolher melhor. Tem muito espaço, tem muito recurso, tem muita coisa que um representante eleito pode fazer para o Sergipe e que não faz hoje adequadamente por falta de capacitação, eventualmente por falta de vontade em outros casos. A gente tem que trazer gente que queira trabalhar de verdade e assumir as responsabilidades que são exigidas de quem se colocou numa eleição. Tá. Vamos lá, Paulo, mais uma informação. Aqui o ouvinte coloca a seguinte mensagem: Tabata Amaral e Alessandro, se Deus quiser, futuros líderes do Executivo Federal. Tabata é um grande talento lá de São Paulo. Bom, tem uma ouvinte que é a doutora Paula Saab, manda para cá o seguinte: Rosalvo, encontrei o Alessandro na fila da Centauro. Ele tem um cara de bravo. Fiquei com vergonha de abordá-lo naquela situação. Por gentileza, diga que estou totalmente à disposição no que tange a projetos de saúde para pacientes oncológicos do nosso estado. Ótimo fim de semana. Que beleza, hein? Fale junto do microfone. A doutora Paula Saab, estou com um professor aqui de... Agora tem uma outra participação aqui que a gente agradece muito, a delegada Daniele Garcia, que vai ser assessora lá do Ministério. Ela, bom dia, excelente entrevista, sinto muito orgulho do meu colega de profissão e amigo. Abraço em todos. Bom, Daniele é fantástico. Aproveitando aqui, ouviu, senador, o meu trabalho, o senhor me conhece, é rádio. Eu sou médico, formei medicina, quando o negócio é rádio. E quero dar uma notícia boa para o estado de Sergipe. O senhor sabe que as comunicações está dando um pique fantástico, como agora em Salvador. Inaugurei a Rádio Globo. Sim. E agora estou dobrando a potência da Rádio Globo. E a PAN. Muito bom. Calma, meu filho. Cara apressado, rapaz. E para Sergipe, está chegando um sistema de transmissores. Todo estado sólido não cobriu de fio a pavio o estado de Sergipe sem problema. Para que possamos realmente falar com todos os nossos ouvintes, que não são poucos. Eu parei ontem ali em Idiaroba. Meu amigo, o negócio é sério. De manhã cedo é terrível. Todo mundo ligado, porque é o seguinte, aqui, senador, nós praticamos aquilo que a Constituição manda. É uma permissão pública. A Rádio FM é permissão, não é concessão não, eu aprendo isso. Permissão. É uma permissão, permissão. É uma permissão pública e que nós somos obrigados a cumprir aquilo que a Constituição diz, defender o interesse público. Alguns não fazem isso. Você vê que o Bolsonaro chegou em Sergipe. Só achou aqui, a única porta que ele entrou e falou e deu sua mensagem foi aqui. Porque infelizmente, no estado de Sergipe, o senhor já percebeu isso, existe um controle da informação, um controle da mídia. E na hora que o senhor vai, o senhor vê que há todo mundo cheio de dedo, aqui não tem dedo, tem dedo. Tem 10 na mão e 10 embaixo, todos funcionando. Tá tudo então, certinho aí, Paulo? Vamos preparar sim a Rádio Jovem Pan com o sistema novo que está vindo, mais o panfleto. Tá sabendo? Com televisão, meu filho. Ah, claro. Mas agora eu estou em Salvador. Agora eu estou botando uma torre de 172 metros para a nova Rádio Globo. Maravilha. E aí vai ter momentos que nós vamos falar daqui para Salvador. E tem baiano que está ali escutando, dizendo: ô, rapaz, quem é aquele camarada, rapaz? Jovem do Senado. Poxa, o que é que houve no Sergipe? Eu digo: o povo. E o que você está falando, de quanto mais a Jovem Pan chegar em todo o estado, é que os ouvintes estavam carentes desses debates. Porque ele tem conhecimento. Isso. O que é um senador? O que faz um senador?
Então o senador chega no interior, eu vou trazer isso para você. Fica falando só em trazer coisa. É, em renovar o país, em reformar. E essas coisas todas que os ouvintes estão satisfeitos. Mais senador, informações. para a gente já ir concluindo, estamos às 8 horas e 40 minutos. Já, meu filho. 8h36, melhor dizendo. Rapaz, o patrão vai reclamar. Para a gente já ir concluindo, Mais 3 minutinhos pra perguntas várias de ouvintes aqui, eu resumo elas da seguinte maneira. O senhor foi eleito com expressiva votação para senador da República, está surpreendendo a todos, fazendo um grande trabalho, referência estadual e nacional. Passa pela sua cabeça, em algum momento, ser governador do estado? Não que o senhor queira ser governador, candidato na próxima eleição para governador, mas passa pela sua cabeça, em algum momento, dirigir os destinos desse estado? Bom, primeiro, dar parabéns aqui ao Lomes, a equipe toda pela expansão da rádio. A rádio é uma grande ferramenta de comunicação com o cidadão e foi essencial na nossa campanha poder conversar com as pessoas com tempo igual. E com relação a projetos políticos, o que eu tenho como missão, como compreensão, é a necessidade de servir a Sergipe e ao sergipano. Sergipe me recebeu ainda criança e me permitiu ter tudo que tenho hoje. Eu tenho que devolver isso e devolver mais ainda a confiança e o carinho que eu venho recebendo dos eleitores. Então é uma possibilidade, sim, me colocar como candidato a governo do estado, mas tudo vai ser construído de forma oportuna. O que para mim é essencial é garantir que você tenha gente honesta e competente. Isso é indispensável. O Sergipe não aguenta mais incompetência e a gente teve por tempo demais incompetentes no governo. O prejuízo está aí e vai passar muito tempo para a gente pagar essa conta. Aliás, um ouvinte manda aqui. A Prefeitura de Aracaju está indo para o mesmo caminho da insolvência financeira do Estado, com esses pedidos de empréstimo para os outros pagar. Bom, olha, rapaz, Chega, né? O patrão vai reclamar aí, mas é o seguinte, meu amigo, como é que o prefeito veio pra cá dizer que as máquinas estavam paradas porque estavam em manutenção? A peça da Rússia não chegou, não? Hein? Da Rússia. Mas ele eu recebi informação ontem que já continua. Ó. Já? Continua, Paulo? Paulo, você passou. Continua? Eu passei por lá, não vi nada funcionando até agora. Rapaz, que absurdo. Só se passei no horário errado, né? Rapaz, olha, a rodovia dos náufragos, Milício Machado, a Sarney, Hermes Fontes, meu Deus do de céu. Maracaju. Agora, quando tem uma reclamação, aí vem o assessor de comunicação. Já tem o projeto pronto, estamos preparando, a obra vai começar já já. Se lembra lá do canal, que o homem caiu e morreu? Aí vem o cara, não, porque o projeto está pronto, Brigadeiro Gostal, porque já foi para a Caixa Econômica, esperando para a Caixa Econômica. Não vamos criticar o assessor de comunicação de imprensa que não tem nem culpa. saber. Ele é apenas o porta-voz do gestor. Se alguém está mentindo, é o gestor. Então pronto, ele está mentindo a mando do gestor. Pronto. Agora, e daí? Agora um assessor de comunicação tem que saber se... Para mentir eu não quero. Não, eu não estou dizendo, eu estou dizendo que ele, então, ele é o quê? Ele é o quê? Ventríloco? Do homem? É um trabalhador. Me engana que eu gosto. É um trabalhador. Agora isso aqui não tem churumela, não. É verdade mesmo. É verdade mesmo. Tá destruída. É por isso que é bom que a gente vai pro confronto até com o patrão. Vai isso mesmo. Que é bom. Aqui o negócio não tem como. Agora, só para encerrar, o que lembrou aqui o senador Alessandro, lembra que ele falou de agradecimento que a PAN, que realmente no período todo se manteve firme. Cumprindo a obrigação nossa. Teve um período, você se lembra, que ele tentaram queimar a imagem do candidato nas redes sociais. E nós o trouxemos. Não, mas aqui tem isso. Tem gente que ganha só para fazer isso. O senhor não sabe isso não, senador? Tem gente empregado aqui em Sergipe, para ficar cutucando, sacaneando. A linguagem é essa. As pessoas que não lê na cartilha deles. Eu sou menino amarelo, comedor de banana, rapaz. Não, você tá tô 12 anos aqui. Nessa terra, pô. Você está vermelhão igual pimentão. Oh. Vamos encerrar, Valor. Senador, muito obrigado mais uma vez pela sua atenção e vamos estar sempre o convidando para esses debates importantes. A entrevista é produtiva porque as pessoas querem conhecer como funciona a política lá em Brasília e o senhor tem correspondido ao eleitor, tanto é que eles elogiam aqui. Senador, obrigado e bom trabalho em Brasília. Eu que agradeço pelo espaço e estou sempre à disposição de vocês. Bom dia a todos. Nós vamos voltar segunda-feira já com a agenda marcando a entrevista com Valadares o ex-deputado Valadares Filho. Ele vem? Vem sim. Já tá confirmado? Confirmadíssimo. E o Vavá velho? O Vavazão, ele tá no blog agora. Agora é blog do Vavazão. E o Vavazão disse que não quer ser candidato a prefeito nem Simão Dias. Como é, rapaz? Porque ele está bem. Ele aposentou? Aposentou. Então total. Ele ouviu o conselho. Eu não dei conselho a ninguém não, viu? Ele tá igual o Wilson Tobias, aposentou total. Já que o Lopes falou de assessoria, deixa eu mandar aqui um grande abraço à competente assessora, faz um bom trabalho, a jornalista Laísa Bonfim, que é assessora do senador do senador Alessandro Vieira. Pronto, tá dito. Não é corporativista, defendeu os bons profissionais.
Aqui na Pan tem isso, tem um esquerdaço aqui de lado. Ali um canhoto. Não se trata de um esquerda. Não se trata de esquerda. Trata-se de fazer o bom E o jornalismo. centrão, olha o e centrão transparente. aqui à direita. William Fonseca, você não falou nada hoje? Um abraço. Hoje eu estou poupando a minha voz porque eu vou entrar no ar já já. Poupe, Pois Programação a minha musical. já se lascou de novo. Final do Jornal da Pan, segunda-feira a gente está de volta. Tenham todos um bom final de semana e até segunda. Bom final de semana, até segunda-feira às 7 horas com mais uma edição local. Vem aí a programação musical número do Brasil com o nosso querido William Fonseca. Valeu. Você ouviu na Jovem Pan.